devemos exercer a fé neste Deus que tem as mãos estendidas, e quando Ele estende a mão e toca, o mal não prevalece, o diabo não prevalece, o inferno não prevalece, o câncer não prevalece, a doença não prevalece, o mal não prevalece diante do toque da mão de Deus. Vamos para a ministração da Santíssima, bendita Palavra de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo de número 8 a seguir. Já encontrou? Diz amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando o quê? Lenha. E ele a chamou e disse-lhe: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de quê? De farinha numa panela, e um pouco de quê? De azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traga-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus, assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra do profeta Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. E da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou. Amém. Curve a sua cabeça, fechem os teus olhos e orem dizendo assim: meu Deus, eis aqui a sua palavra, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível, e é digna da nossa aceitação. O meu coração está aberto, Senhor, para ouvir, receber, vivenciar e praticar a sua palavra. Amém. Toma o seu assento agora. Desocupem as mãos, batam palmas e glorifiquem a Jesus. Aleluia. Isto mais forte é para Jesus. É para Ele, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele adoração. Meus amados, qual é o tema da campanha de hoje? Vitória em tempo de crise. Pois é, esta mensagem que eu quero transmitir para vocês tem o tema exercendo a fé no tempo de crise. Diga comigo, exercendo a fé em que tempo?
no tempo de crise. Nós lemos um texto sagrado muito importante, muito interessante da palavra de Deus, que fala sobre o profeta Elias e sobre uma mulher viúva. Queridos irmãos, esta mulher é um exemplo de que nunca podemos deixar de acreditar. Apesar das circunstâncias e crises ao nosso redor. Veja bem, mesmo quando parece que não há nenhuma solução, nós devemos acreditar que a solução chegará de forma surpreendente. Ouça bem, enquanto uma nação apóstata sofria em função de uma seca, Deus supria as necessidades diárias de uma mulher não israelita que se dispôs a obedecer a sua palavra. O suprimento de azeite e farinha fresco de cada dia foram um lembrete tanto para o profeta Elias, quanto para aquela mulher viúva, do valor da confiança pessoal em Deus, e que isto somente é suficiente para ir de encontro com qualquer necessidade. Aí eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo, na inspiração do Espírito Santo, em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 19, quando Paulo afirma dizendo que Deus, segundo a sua riqueza, Ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então Deus estava ali suprindo as necessidades, tanto do profeta Elias, quanto daquela pobre viúva, em um tempo de crise, em um tempo de seca. Veja bem, esse texto sagrado faz parte da história do profeta Elias. O profeta recebeu a provisão de Deus milagrosamente na casa de uma pobre viúva que não tinha absolutamente nada, antes de Deus suprir as suas necessidades. Deus havia determinado naquela época um período de seca em todo o território governado por Acabe. Acabe, o perverso rei de Israel. Depois de Elias anunciar que a seca aconteceria, que a crise viria, que não ia chover por um determinado tempo e que não haveria colheita, a crise ia se instalar naquela terra de forma surpreendente. Deus, então, ele escondeu o profeta Elias da fúria de Acabe milagrosamente. E Deus usou corvos, urubus, como você queira entender, para levar pão e carne para o profeta Elias. O profeta Elias, ele foi levado por Deus até o ribeiro de Querite. No versículo 17, capítulo 3 de 1 Reis, você vai ver o profeta Elias sendo enviado por Deus naquele tempo de seca até o ribeiro de Querite. E ali no ribeiro de Querite, o profeta Elias, ele bebia a água do ribeiro de Querite, e de manhã diz a Bíblia que os corvos levavam pão para o profeta Elias, e à noite os corvos levavam carne. Então veja bem como Deus surpreendentemente supria as necessidades do profeta. Deus fez até mesmo urubus virar garçons para levar pão e carne para o seu profeta lá no ribeiro de Querite. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós adoramos. Aleluia. Mas aí você vai perceber, porque a Bíblia Sagrada afirma no capítulo de número 7, no versículo de número 7 do capítulo 17 de 1 Reis,
que o ribeiro secou. O ribeiro onde estava o profeta Elias, bebendo daquela água, comendo pão de manhã e carne à noite que os corvos levavam para ele, o ribeiro secou. E quando o ribeiro secou, aí veio a palavra do Senhor, no texto que lemos. Deus veio ao profeta Elias e disse: Elias, fica tranquilo, o ribeiro secou, mas eu vou continuar suprindo as suas necessidades nesse tempo de crise. Levanta-te e vai a Sarepta, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que vai te sustentar. Olha, tremendo é o nosso Deus, aleluia, glórias ao nome dele. Veja que Deus, conforme diz a palavra, Ele usa as coisas mínimas, Ele usa as coisas que parece que não são, para confundir as que parecem que são. Ele usa as coisas pequenas para confundir as coisas consideradas grandes. Deus dizia: levanta, vai até a cidade de Sarepta, porque já ordenei uma mulher viúva que vai te sustentar. Uma mulher que não tinha absolutamente nada, você vê no texto. Queridos irmãos, esta viúva de Sarepta ficou conhecida por acolher o profeta de Deus, o profeta Elias, quando ele estava fugindo do rei Acabe e da sua esposa Jezabel. Essa mulher viúva, apesar de ser muito humilde e pobre, ela foi hospitaleira, recebendo em sua casa o profeta Elias, e Deus agora queria recompensá-la. Sarepta era uma cidade que ficava em Sidom, na terra norte de Israel. Ali ficava a cidade de Sarepta. Embora morasse entre idólatras, esta mulher demonstrou uma fé tremenda no verdadeiro Deus. O que é que nós podemos aprender? Podemos aprender que Deus abençoa os que creem nele. Então, se você demonstrar ter fé, quando sua integridade for provada, Deus vai te ajudar, Deus vai cuidar de você, Deus vai ser o seu provedor, Ele vai ser o seu protetor e vai ser o seu amigo. Isso você pode ter certeza. Ele vai ajudá-lo a lidar em meio às provações, em meio às crises. Aleluia. Podemos fazer a seguinte aplicação: se esta mulher viúva tivesse a fé necessária, e como teve, para obedecer a palavra de Deus através do Elias, então ela seria considerada digna de receber a ajuda de Deus por meio do profeta naquele tempo de seca, naquele tempo de crise. E foi o que aconteceu. Porém, se ela não exercesse tal fé, é possível que outra pessoa se mostrasse esta fé e seria escolhida no lugar dela para sustentar o profeta e para receber toda essa provisão de Deus. Assim se dá conosco. Nas várias etapas da jornada da nossa vida, o Senhor nos leva a uma situação onde nossa fé é provada. Se exercermos a fé sem vacilar, Ele será igualmente o nosso provedor, Ele será igualmente o nosso protetor, Ele será o nosso amigo e Ele nos ajudará a viver nesse tempo de crise, suprindo as nossas necessidades, assim como Ele supriu as necessidades desta pobre viúva. Aleluia, glórias ao nome dele. Olha aqui,
Quantas vezes passamos por situações difíceis? Não é verdade? Quantas vezes estamos com o coração fechado, com tantas preocupações, com tantas situações e incapaz de ver a situação da pessoa que está ao nosso lado. Mas esta mulher, mesmo naquele tempo de seca, naquele tempo de crise, ela não permitiu que o seu coração se fechasse a ponto dela não ver a situação do seu próximo, que era o profeta Elias, que estava do seu lado. Não é? A verdade é que o Senhor havia dito para o profeta: levanta, vai, onde eu estou te mandando, até a cidade de Sarepta. Eu preparei, ordenei uma mulher viúva que vai te sustentar. Quando o profeta chega e vai entrando, ele chega na entrada desta cidade, ele vê uma mulher na beira da estrada apanhando lenha, alguns gravetos de lenha. E ele olhou e disse: é a mulher viúva que Deus falou que vai me sustentar. E ele então diz para a mulher: mulher, você tem um pouco de água para que eu beba? E a mulher então, ela se dirigiu à sua humilde casa para buscar um copo de água para o profeta. Quando ela estava caminhando, ele disse: ei, mulher, por favor, aproveita e traga-me também um pedaço de pão, que eu tenho fome. Aí a mulher olha para ele e diz: oh, meu senhor, você está pedindo para a pessoa errada. Eu não tenho nada senão um pouquinho de azeite no fundo de uma botija e um pouquinho de farinha no fundo da panela. Está vendo? Eu estou pegando aqui esses gravetos de lenha para chegar na minha casa e fazer um bolo pequeno. Ela disse que só dava para fazer um bolo pequeno com um pouquinho de azeite e um punhadinho de farinha. E ela disse: vou fazer um bolo pequeno para que eu e meu filho comamos e depois a gente vai morrer de fome, porque não temos mais nada para comer. E eu sei que eu e meu filho morreremos de fome. É a última refeição que nós vamos comer. E como eu vou preparar para você um pedaço de bolo, se eu não tenho nem para mim, nem para o meu filho? E aí o profeta disse: mulher, estou te entendendo, mas faça como eu estou dizendo. Faça primeiro esse bolo pequeno, traga para que eu coma. E depois você faça para você e para seu filho comer. Mas como ela ia fazer um bolo para ele comer? Sim, o bolo pequeno que ela podia fazer com o pouquinho de ingredientes que ela tinha. Mas como ela podia fazer depois para ela e para o seu filho? Se ela estava declarando que só tinha aquilo, não tinha mais nada. Pense bem no que o profeta Elias pediu para aquela mulher. Ela havia acabado de dizer que só tinha o suficiente para a última refeição dela e de seu filho, e que ela comeria aquela última refeição e depois ela e seu filho morreria de fome. Mesmo assim, o profeta de Deus disse: não, faça primeiro disso aí um bolo e traga para eu comer, e depois você vai fazer para você e para seu filho comer. Abrir mão da nossa única e última refeição, nem pensar. Alguém diria assim. E você, qual seria a sua atitude? Mas esta mulher, apesar de não conhecer bem o Deus de Elias, ela acreditou no que o profeta de Deus havia dito para ela. Ela acreditou no que o profeta havia dito para ela. Que grande prova de fé!
E como foi sábia a decisão desta mulher. Porque o profeta disse assim: faça primeiro para mim, para que eu coma, depois você faça para você e para os seus filhos. E a profecia do profeta foi esta: assim diz o Senhor, não vai faltar azeite na botija e não vai faltar farinha na panela, até que o Senhor mande chuva sobre a terra. Ou seja, até que passe o tempo da crise. E ela creu, ela acreditou. Será que nós podemos, meus irmãos, exercer a fé a esta maneira? Ela creu, ela precisava crer, e ela creu na palavra do profeta. E aí eu me lembro do que Deus fala. Pode glorificar, não há problema. Pode dar glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Aí eu me lembro do que a Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Veja bem, ela entendeu que não era ela só e seu filho que estava com fome. Ela entendeu que o profeta Elias também estava com fome. Ela sabia que ela tinha pouco, quase nada, mas aquele pouco, com a bênção de Deus, foi suficiente para sustentar o profeta, para sustentar ela e para sustentar o seu filho por muito tempo. Você pode glorificar o nome de Jesus? Aleluia. E ela fez conforme o profeta havia dito. Ela fez um bolo pequeno, trouxe com água e deu para o profeta Elias. E ele comeu. E aí diz a palavra no versículo 16, que da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite nunca mais faltou. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Então esta é a palavra de Deus para mim e para você hoje. A palavra de Deus para mim e para você hoje é uma palavra de provisão. É uma palavra de providência. O Senhor está dizendo que se nós seguirmos a direção dEle, que se nós obedecermos a sua palavra, que se nós estivermos exatamente na direção dEle, não vai faltar azeite na botija e não vai faltar farinha na panela. A provisão de Deus sempre vai estar conosco. Então esta mulher recebe a provisão de Deus. Em que tempo? Num tempo de crise, num tempo de seca. Ela que só tinha aquela última refeição, comeria ela e seu filho e depois morreria de fome. Agora ela tem refeição para todos os dias. Para todos os dias. Mas aí acontece um agravante. Olha aqui. Aí acontece um agravante. No versículo 18 do capítulo. Glória a Deus. Veja bem.
No versículo 18 do capítulo 17 de 1 Reis, acontece um agravante. A Bíblia diz que depois dessa provisão, desse suprimento, o filho desta mulher ficou doente e morreu. Aí a mulher passou a não entender nada. Ela falou: como é que pode um negócio desse? Aí ela corre atrás do profeta Elias. Veja bem que depois de todo esse suprimento, o filho dela ficou doente e morreu. Ela chegou a colocar em xeque a servidão do profeta Elias. Ela não entendeu absolutamente nada. E ela corre atrás do profeta Elias, no versículo 18. E olha o que ela diz para o profeta Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Ela reconhece que ele é um homem de Deus, mesmo seu filho tendo morrido. Mas ela diz: o que é que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu na minha casa para trazeres à memória o meu pecado e matar o meu filho? Porque tudo bem, você veio, eu fui abençoado, eu tive a provisão, o que você falou se cumpriu, mas o meu filho morreu. O que é que eu tenho contigo, homem de Deus? Veio tu a mim para trazer à memória o meu pecado e matar o meu filho? Naquele momento o profeta Elias precisava de equilíbrio. Ele precisava mais uma vez exercitar a sua fé. A crise financeira, através do exercício da sua fé e também da fé daquela pobre viúva, havia sido suprida. Agora vem esta crise, a morte do filho desta mulher, que era uma crise ainda pior, uma perda terrível na vida desta mulher. Elias, equilibrado, não murmurou de Deus. Ele podia ter chegado para Deus e ter dito: Deus, que negócio é esse, Deus? Por que que o Senhor permitiu uma tragédia dessa, Deus? O que é que adiantou toda esta bênção, todo esse suprimento, e agora o filho da mulher morre, Deus? Não, o profeta Elias, equilibrado, ele sabe entender o processo de Deus. Ele disse para a mulher: onde está o seu filho? Ele está morto ali na cama. E o profeta entra no quarto, pega o menino morto e ora. Você vai ler a partir do versículo 18 de 17 de 1 Reis, Elias orando e falando com Deus: Deus, eu creio que o Senhor vai ressuscitar esse garoto. E ele orou, clamou ao Senhor e entregou o menino para a mãe. E ele entregou o menino não morto, ele entregou o menino vivo. E no versículo 24 a mulher diz assim: agora não tenho nenhuma dúvida de que verdadeiramente você é um homem de Deus, é um profeta de Deus, é um enviado de Deus. Glórias, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Então, meus amados irmãos, na hora da crise, na hora do problema, na hora das dores, na hora das perdas, a solução não é desesperar-se, a solução não é reclamar, a solução não é murmurar, a solução é fazer o exercício da fé. Exerça a sua fé no tempo de dores, no tempo de crise, no tempo de dificuldade. Exerça a sua fé em Deus, porque a solução está em Deus, a solução vem de Deus. Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus das mãos estendidas, e Ele estende a mão e dá vitória.
Observa bem quantas coisas ruins aconteceram naquela época ao mesmo tempo na vida desta mulher. Primeiro, a seca, a escassez, a fome e agora a morte. Tem coisa mais terrível do que isso? Tem crise pior do que isto? Primeiro vem a seca, não tem colheita, não tem alimento. Em função disso vem a escassez e consequentemente a fome. E como não se bastasse, vem a morte. E quantas coisas nos cercam diariamente também, nos dias de hoje. Quantas coisas nos cercam diariamente hoje. A crise, a dívida, o desemprego, a fome, a violência, a falta de amor, a falta de compreensão das pessoas. Estas coisas podem nos levar a um sentimento de incredulidade. Estas coisas podem nos levar a um sentimento de impotência, a um sentimento de que somos sempre fracassados e derrotados. Porém, a fé é algo inexplicável. E só vive o milagre quem tem coragem de colocá-la em exercício. Aleluia, glórias. Bendito é o Senhor. Aleluia. Eu não sei qual é o tipo de crise que está cercando você. Eu posso ter uma noção, mas eu não sei literalmente o tipo de crise que está cercando você. A noção que eu tenho pode ser muito pequena diante da relevante crise que você esteja passando. E como eu disse e repito para encerrar, esses momentos podem nos levar a um sentimento de incredulidade, a um sentimento de impotência, a um sentimento de incapacidade, a um sentimento de baixo autoestima, a um sentimento de que você não pode, de que você não é, de que você não consegue e não vai conseguir. Agora, o que eu estou dizendo, baseado na palavra de Deus, é que a fé é algo inexplicável. A fé é algo espiritual e só vive o milagre quem coloca ela em exercício. Glórias ao nome dele, glórias ao nome dele. O que é que nós devemos fazer nesse tempo difícil? Devemos alimentar um sentimento de incredulidade? Não. Devemos alimentar um sentimento de impotência? Não. Devemos alimentar um sentimento de incapacidade? Não. Devemos alimentar um sentimento de que Deus está distante, de que Deus não é conosco? Não. Devemos exercer a fé neste Deus que tem as mãos estendidas, e quando Ele estende a mão e toca, o mal não prevalece, o diabo não prevalece, o inferno não prevalece, o câncer não prevalece, a doença não prevalece, o mal não prevalece diante do toque da mão de Deus. Essa mulher, ela pôs
ela pôs a sua fé em exercício no pior momento da sua vida, e o suprimento, e a solução, e a bênção, e a prosperidade de Deus veio sobre a vida dela, sobre a casa dela, para a glória do Senhor. Aleluia! Glórias, aleluia, glórias, aleluia. E se veio para ela, pode vir para mim, pode vir para você, pode vir para você, pode vir para você internauta, pode vir para você ouvinte. Se veio para ela, se veio para o profeta Elias, pode vir para qualquer pessoa que coloca a sua fé em exercício. Que Deus lhe abençoe. Você entendeu a palavra de Deus? Quem compreendeu a palavra? Então curve a sua cabeça e diga assim: Deus, obrigado pela palavra. Ela está no meu coração, Senhor, e sei que ela trará solução, provisão e providência e suprimento para a minha vida física, espiritual, emocional e financeira. Amém. Aleluia. Irmãos internautas, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado por... Pense Gospel, anunciando Jesus.